Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje é medalhista paralímpico. Conquistou o bronze agora em Tóquio no atletismo, prova dos 200 metros da classe T37, com o tempo de 22 segundos e 62 centésimos, a melhor marca da vida. Então, para falar da emoção de disputar a maior competição do mundo, sobre treinamentos na pandemia e a história de vida para chegar a esta conquista, Ricardo Gomes de Mendonça, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do Mais Esportes. E a ficha já caiu desta conquista ou de vez em quando você tem que olhar para a medalha para poder acreditar? Seja bem-vindo. Muito obrigado pessoal aí da TV Câmara Campinas. Então, cara, eu ainda estou digerindo tudo o que aconteceu, tudo que eu vivi. Tá muito recente ainda e vez ou outra eu me pego à noite quando eu deito para descansar, devaneando a respeito da prova, vendo os vídeos, vendo o vídeo do pódio, que foi algo muito emocionante para mim. Então, a ficha está caindo aos poucos, mas a gente tem essa belezinha aqui, ó, Olha aí. para poder para poder sempre que possível estar olhando e lembrar do que a gente fez, porque isso aqui não foi conquistado sozinho, né? Então, assim, eu falo sempre no plural, porque é o trabalho de toda uma equipe, toda uma vida simbolizado nessa medalha aqui. E já já eu quero que você cite, então, esta equipe, quem está junto com você. Já já nós vamos falar também da importância da família. E antes, Ricardo, de nós falarmos sobre a competição, sobre o período de treinamentos, nervosismo no dia da competição, que Jogos Paralímpicos eu sei que não é fácil, e até a convivência com outros atletas na Vila. Para quem não conhece a sua história de vida, você nasceu no interior do Rio de Janeiro, em Natividade, sempre praticou algum esporte ou não? Então, ao contrário do que muita gente aí tenta jogar, que eu nasci num lugar, que eu nasci no outro, eu nasci realmente na atividade, vocês pesquisaram bem aí. Eu sou natural de Natividade, tenho muito orgulho disso. Interiorzão do Rio de Janeiro, já fazendo divisa com outro estado. A Natividade, Porciúncula, e já tem outros estados ali nas mediações. Tá. É, é, cara, é muito gratificante para mim saber que eu saí lá de Natividade, interiorzão, uma cidade de 10 mil e poucos habitantes, para ir para o outro lado do mundo conquistar essa medalha. O primeiro esporte que eu pratiquei foi o karatê. Eu não nasci com deficiência, né? Eu era convencional. Comecei no karatê, treinei bastante, tenho muito contato ainda com o meu sensei, que é uma vez sensei, sempre sensei. A gente sempre conversa, sempre que possível. Depois disso, eu fui pro atletismo já com uns 12 anos, 11, 12 anos, não me lembro muito bem. Tá. Fui para o atletismo ali, comecei no projeto Popó Santos, na minha cidade, lá na atividade. Popó, aquele abraço. Lá ele tinha um projeto para crianças a nível escolar, eu entrei nesse projeto e fiquei até meus 19 anos, mais ou menos. Fiz minha última competição, que foi o Troféu Brasil Infanto Juvenil. Não, minto, foi a Copa Brasil de provas combinadas. Tá. Fiz com 19 para 20 anos, mais ou menos. E daí eu parei, fui trabalhar e com 24 anos eu sofri um acidente que me gerou essa sequela neurológica que hoje me habilita a estar no paraatletismo, no esporte paralímpico. Então, durante 7 anos, você estava no atletismo e aí chegou naquele ponto da vida que você fala: ou eu vou ter que me dedicar só do esporte, ou eu vou ter que arrumar um trabalho financeiramente. Como é que foi essa tomada de decisão, já com 19 anos, de vou seguir nessa carreira ou não, vou precisar de uma outra atividade? Como é que você lidou com isso? Então, foi uma decisão fácil. Eu não tenho muito o que falar, foi fácil. Eu saía para poder agilizar a minha vida ou eu vivia de um sonho. Tá. Então eu falei, eu vou agilizar minha vida, vou estudar, me formei técnico em radiologia, fui estudar, nunca gostei muito de parar os estudos, eu era um atleta que tinha essa preocupação ali.
assim, não era o aluno mais dedicado do mundo, Ok. mas também não era aquele que vivia só para o esporte. Eu gostava ali de fazer essa divisão de forma com que eu tivesse uma opção após sair do esporte. Saí, já fui investindo em pré-vestibular, tal, consegui fazer o técnico em radiologia com mega desconto e, se não me engano, me formei e assim que me formei já não trabalhei na área, né? Fiquei só o tempo de estágio obrigatório e trabalhei um pouquinho só na área ali na época do estágio. E depois disso eu já fui enveredando minha vida para o administrativo, aí foi até trabalhando nessa área que eu sofri o acidente. Eu era gerente de compras de uma empresa, eu não vou citar o nome, Tá. e fui fazer a contagem de materiais, aí agachei para contar alguma coisa de costas para um local que eu achei ser seguro, Uhum. escutei um barulho e tomei o impacto. Não lembro muito bem o que aconteceu ali, é tudo muito vago para mim. Tá. Mas basicamente foi isso aí. Como que foram os dias após o acidente? Você precisou fazer uma cirurgia e o trabalho psicológico para entender o que tinha acontecido e as mudanças que você teria que fazer na sua vida. Então, como eu te falei, foi um período meio vago, assim, é meio difícil de lembrar. Tá. Talvez eu tenha bloqueado por conta do trauma, tal. Até converso isso até hoje com a minha terapeuta. É, eu lembro das sensações, eu lembro da cor verde. E pelo que eu vi depois do que eu voltei no local, não tinha cor verde no local. Tá. Então, assim, foi um impacto bem grande, foi uma escada de mais ou menos uns 60 quilos que caiu em cima de mim. E assim, ao contrário do que seria natural, eu cair da escada, aí a escada caiu em mim. Uhum. Então tem essa vacância de tempo na minha cabeça ali que eu não consigo juntar tudo de certa forma. Até conversava isso com a minha esposa ontem, que ela falava que eu estava meio mole, sabe, falando mole no acidente e tal. Mas inicialmente eu fiz duas cirurgias, foi uma na mão, onde eu tive que refazer essa articulação aqui, Tá. porque ela foi esmagada. E segundo plano foi a do ombro, que arrebentou todos os ligamentos, rompeu o músculo peitoral. Tive que colocar parafuso para estabilizar a articulação do ombro, refazer os ligamentos. O médico brincou com a minha esposa que assim que eu saí da cirurgia, ele falou que os meus ligamentos estavam parecendo um miojo, de tão arrebentados que estavam. Nossa. Não, ele falou isso mesmo, chega a ser É? engraçado, mas é exatamente o que ele falou. De tão arrebentado que estava. E ele Tá. não sabe como que eu cheguei andando no hospital com o meu braço daquele jeito. Então, a gente ficou bem. Eu fiquei muito abalado com essa mudança no meu corpo, né? Porque Claro. nascer convencional, sofrer um acidente e ver seu corpo mudar. E assim, eu não falo nem da mudança visual, não, de você se olhar e seu corpo ser diferente. Porque a minha deficiência é uma deficiência neurológica. Então, assim, ela tem uma alta passabilidade. O que que é isso? Você olha para mim, se eu não tiver em esforço, se eu não tiver fazendo alguma coisa que demande um movimento do meu lado deficiente, vocês vão olhar para mim e falar assim, não, esse cara é convencional. Por Ok. quê? Porque ela tem uma alta passabilidade. Então, entender essas mudanças e saber lidar com elas foi algo que eu levei tempo. Levei uns 5, 6 anos ali até começar a me olhar no espelho e falar assim, não, cara, agora você é uma pessoa com deficiência. Então, aceita isso para que você não tenha problemas psicológicos em Sim. relação. E até hoje eu brigo com isso às vezes. Nestes 5, 6 anos, o que que a família representa para você? Principalmente a sua esposa Lívia e recentemente o filhão Leonardo? Exatamente. Eles são tudo, cara. São tudo, são a base. Muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em, não dá mais, eu não estou aguentando. Ela insistiu para o tratamento psicológico, eu não queria, eu estava me entregando mesmo, até que ela me insistiu para eu ir num médico, esse médico extremamente humano, ele me indicou o seguinte, cara, você está muito novo, eu estava com 29, 28 anos na época,
você está muito novo para se enfiar em antidepressivo. Você vai praticar esporte, você não vai mais tomar antidepressivo. Faz o desmame do remédio, que é ir parando aos poucos, e vai transferindo isso para o esporte. Ele já sabia que eu tinha praticado esporte. Qual esporte você quer fazer? Eu não posso tomar impacto na cabeça, então eu não podia lutar. Tá. Então, o que eu fiz? Já mirei no atletismo e comecei a brincar, comecei a correr. Só que, por já ter treinado em uma performance um pouco mais alta quando jovem, em nível competitivo, eu não me sentia satisfeito com o treino que eu estava fazendo, que era só para brincar. Eu comecei a puxar o treino, fazer o treino ficar mais exaustivo. E houve na faculdade onde eu estudava educação física, até tive que trancar por causa dos jogos, a gente já explica isso. Tá. Houve na faculdade uma competição interna, um interclasse, que é os Jogos Universitários da FUNITA, lá em Itaperuna, que é onde eu morava na época. A FUNITA também tem uma grande carga emocional para mim, justamente por conta dessa mudança ter vindo dali, daquela prova. Fui para essa prova com esse treinamento que eu estava fazendo e lá eu ganhei dos atletas alunos, né, que não tinham deficiência. E eu falei assim, opa, se eu treinei pouco e já estou conseguindo competir com alguns atletas que de nível universitário, claro, mas alguns atletas que não têm deficiência, por que não investir no paradesporto? Por que não ir para o paratletismo de verdade? Tem potencial. Foi aonde a gente fez a mudança e eu fui largando os remédios. Claro, ainda faço acompanhamento psicológico, ainda faço todo o acompanhamento necessário para uma pessoa que passou por uma depressão e tal. E isso é muito importante falar, galera, que vocês não podem sair largando o remédio porque querem. Isso tem que ter uma indicação do médico, tem que ter o acompanhamento de um profissional de educação física, não é sair fazendo. Exatamente. Ô, Ricardo, eu ia te perguntar então quem que te apresentou a modalidade paralímpica e se o atletismo foi a primeira que você participou de competição. Então, pelo que eu estou percebendo, surgiu de você. Com essa conversa do médico e você já numa outra faculdade de educação física, partiu de você. Então, deixa eu participar de uma competição e você foi assim, sem pressão. Você quis participar para fazer uma atividade, para melhorar a sua vida pessoal e aí acendeu uma luzinha de falar, opa, eu tenho um potencial disso aqui que eu estou fazendo, pode surgir algo a mais. Foi por aí? Foi por aí, mas tiveram alguns detalhezinhos que me atentaram. Eu ainda tenho contato com os camaradas do Olímpico, né? Olímpico é o pessoal que não tem deficiência. Tá. Então, assim, no momento que eu decidi, que eu virei essa chave e falei assim, não, acho que eu vou competir, acho que eu vou voltar a competir. Eu comecei a fazer contato com eles, aí falei com o Aldemir, dos 200, que é um camarada que corria também na época que comecei. Falei com o Jefferson Lucindo, que é também, ele já parou hoje ele é produtor cultural, assim, um exímio produtor cultural, diga-se de passagem. Aldemir já está aí com 3 Olimpíadas nas costas, então, assim, teve toda uma rede de informações ali que foi juntando tudo e que esses contatos que eu fiz quando jovem me ajudaram. Então, tá aí a importância de ter uma boa convivência com as pessoas, de ter um bom relacionamento. Ricardo, o que passou pela sua cabeça quando você foi bicampeão universitário dos 100 metros com o recorde nacional 11 segundos e 18 centésimos, é isso mesmo? Sim. É uma marca bem pesada que eu falei assim, caramba, agora o negócio está ficando sério. E assim, na verdade, na época ali, quando eu entrei na prova, eu entrei com o penúltimo tempo da bateria, só que tinha havido um tempo bom de treino, desde a última vez que eu tinha corrido o 100. Eu entrei, era a minha primeira prova universitária, e o árbitro falou prontos, lembro até hoje que tinha um bioamputado do membro superior do meu lado, e ele se desequilibrou. Eu olhei para o lado por algum motivo e levantei a mão para ele se equilibrar. Aquilo ali me deu tempo de ajeitar meu bloco, porque o meu bloco ainda estava um pouco disforme. Eu ajeitei o bloco de saída e eles chamaram de novo, atletas das suas marcas, prontos, eu larguei. Minha saída não é das melhores nos 100 metros e eu larguei um pouco atrás da galera, só que a corrida fluiu ali, desenvolveu
Eu terminei a prova, falei, tá, cheguei em primeiro na bateria, tem as outras baterias, vamos ver o que vai dar. E era final direto já. Eu saí para poder fazer o desaquecimento e aquecer para 400, que seria o de tarde. Aí tô lá na câmara de chamada e começa a chamar meu nome. Informamos que o atleta Ricardo Gomes de Mendonça, do Exame Funita, acaba de estabelecer um novo recorde nacional. Eu falei, isso tá errado. A primeira Caramba! coisa que eu pensei foi isso tá errado. É o meu nome mesmo, né? Aí fui lá, falei, é o Ricardo mesmo, de Itaperuna e tal? É isso mesmo. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí quando colocaram a medalha em mim, aí caiu a ficha. Eu falei, putz, cara, que marca boa, que coisa legal. Foi bem, bem diferente. E em seguida, você já começou a participar de torneios maiores e o seu treinamento nessa época? Vamos lá. Em seguida, eu já fui para a APC, logo depois ali. Passou o Campeonato Brasileiro, já fui para a APC Campinas, fui recebido aí pela equipe de Campinas. Por isso estamos aqui hoje conversando, né? E a equipe de Campinas me acolheu. Eu passei antes de ir para Campinas como atleta mesmo. Eu fui visitar o centro de treinamentos lá no CEAR, que fica no Swiss Park. Diga-se de passagem, um dos melhores do Brasil, um dos melhores que eu já treinei, para mim ficando atrás só do antigo Célio de Barros e do CT Paralímpico, que fica em São Paulo, que é um dos maiores do mundo, então não tem como competir com ele. Sim. Ali eu vi que eu teria uma boa estrutura de treinamento. Ainda em 2019, eu migrei para a PC, fiz a minha despedida da equipe que eu estava, fui para a PC Campinas e já falei com a Lívia e com o Leozinho, que já era nascido. Eu falei, olha, eu tenho que ir porque essa busca pela medalha paralímpica, ela pode mudar a nossa vida. Aí a gente entrou num consenso em casa, ela ficou com o nosso filho em casa e cuidou de tudo, assim, que ela podia e que ela não podia, ela fez esse esforço, ficou com o nosso menino em casa e lá assim, eu sempre que possível ia visitá-los. E já em 2020, eu já treinando em Campinas, houve uma prova, se não me engano, em São Bernardo do Campo, na Arena Caixa. Eu fui, treinava com o Simval na época. Simval, aquele abraço, negão, tamo junto. Simval era treinador, hoje ele é treinador de martelo, da Orcamp. Tá. E o Simval também trabalhava com a gente na APC na época. Ele e João, né? João era estagiário dele, hoje João é técnico da PC. Olha, pra você ver como que o esporte é bonito. O João começou como atleta guia, passou para estagiário de educação física e hoje ele é técnico. Legal. Então, assim, João, parabéns pela sua trajetória. Dentro da PC eu treinei com o Simval e fui para essa competição. Já nessa competição, eu já estava classificado como T37, que é a classe que eu tenho hoje. Isso em âmbito nacional. Fui para essa competição e ali eu já corri, isso em fevereiro de 2020, eu corri perto do índice, que era 23,34. Eu corri 23,24, eu corri 23,25. Nossa. O que em teoria me habilitaria a estar brigando por uma vaga. Foi onde começaram os movimentos políticos e esportivos para quê? Para que eu fizesse a classificação internacional, que é o processo de classificação, onde eles vão validar a sua classificação nacional no âmbito mundial, que é basicamente provar sua deficiência para uma banca. Tá. E essa banca analisar a sua corrida, a qualidade da sua marcha, a sua coordenação motora, os seus exames médicos. Basicamente, assim, é um processo muito exaustivo, tanto para o atleta, quanto para a equipe, quanto para o Comitê Paralímpico. Então, assim, passamos por tudo isso já em 2021, que seria já em 2020, mas por conta da pandemia a gente não teve. Em 2021, fomos à Suíça, um movimento, assim, de mestre, jogada de mestre do CPB, conseguiu uma competição na Suíça, onde eles recebiam brasileiros. Ainda não estávamos totalmente não, minto. Já estava totalmente imunizado. Fomos imunizados já para a Suíça. Na Suíça a gente fez a classificação internacional, corremos uma prova que foi muito desgastante, estava muito frio lá.
e voltamos com a classificação internacional para a seletiva, aonde a gente fez o índice para os jogos e aí o resto a gente vai falar quando aí você for guiando. Que ótimo, que bacana. E, Ricardo, partiu da Associação Paralímpica aqui de Campinas este convite, você que foi atrás, como é que foi essa transição para sair do Rio de Janeiro e falar, bom, eu vou passar um período em Campinas, eu vou conhecer, eu vou treinar, como é que surgiu esse convite? Então, minha mãe sempre fala comigo, abraço Maria Rita, te amo, que eu sou muito para frente, quando eu quero alguma coisa eu vou lá, meto a cara e faço. Então, assim, partiu de mim, eu procurei, esse processo ali foi bem ético da equipe, eles olharam assim, você já tem uma equipe e tal. Eu falei, não, mas eu tô procurando, eu arco com a consequência do que tiver que ser. E eu sou muito assim na vida, sabe? Se eu tiver que tomar uma decisão, eu vou arcar com a consequência daquela decisão e viver do jeito que eu tenho que viver. Fui, procurei, entrei em contato, pedi essa uma semana lá de preparação, porque foi a semana que antecedeu o brasileiro. Fui para lá, corremos o brasileiro, conseguimos essa marca aí, fizemos a classificação tanto nacional quanto internacional. E respondendo a sua pergunta, sim, partiu de mim o pedido, mas também foi acolhido por eles, uma vez que eles viram que havia um potencial. Ótimo. E, Ricardo, aqui em Campinas, como é que foi esse trabalho de musculação? Quero saber o que é este kettlebell, como é que foi o desenvolvimento de força, de potência, de condicionamento cardiovascular, porque você teve um período assim, até 2017 não estava inserido, 2018 competição, 2000... Você foi aumentando o nível de uma forma muito rápida. E a gente sabe que um esportista de alto rendimento, para chegar nos Jogos Paralímpicos, essa mudança para você foi muito grande ou foi tranquilo? Então, eu tenho a memória muscular de quando eu competia quando mais jovem. Já ali eu já tinha uma desenvoltura boa. Eu tive que reaprender algumas coisas, adaptar algumas coisas, uma vez que a minha mão direita não funciona, eu não tenho tração na mão direita. Tá. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer, eu faço com uma mão. Então, arranco, que é levantar o peso e colocar acima da cabeça, geralmente eu faço com o kettlebell, que é essa grande bola de ferro com uma haste para segurar, para quem não conhece. Tá. É muito usada pelo pessoal do CrossFit e tal. Eu quero mandar um abraço aqui para o CrossFit Itaperuna, que foi onde eu fiz um período de adaptação. Coach Alessander, tamo junto. Hoje ele está lá em Chapecó. Ele era o dono, ele vendeu as partes dele e foi para lá trabalhar. Então, assim, foi uma mudança brusca, mas guiada pelos profissionais de educação física ali. A gente conseguiu adaptar, houveram alguns percalços, mas a gente conseguiu desviar deles e fazer uma preparação muito concisa, muito consciente do corpo que eu tenho hoje e das minhas dificuldades hoje. Então a gente fez o melhor possível com aquilo que a gente tinha. Então você começou a ganhar competições, treinamento de alto rendimento, visando grandes competições, e aí 2020, chega março, vem a pandemia. Como é que você lidou os treinamentos, o que aconteceram? Em algum momento você ficou frustrado, você falou, mas não é possível, agora que está dando certo, veio essa pandemia. Em algum momento você temeu a classificação, como é que você lidou mentalmente com a pandemia em relação à doença e em relação ao profissional? A pandemia do coronavírus afetou a vida de todo mundo, né? De uma forma ou de outra. Nós tivemos que ficar um tempo isolados, por conta de ter essa deficiência, por conta de ter uma deficiência ser oriunda de um dano neurológico. Para quem não sabe, o coronavírus é um vírus neurotóxico, ele atinge as nossas terminações nervosas, tanto é que a gente perde olfato, tem pessoas que perdem o paladar de forma definitiva. A pandemia ceifou quase 600 vidas brasileiras e vai saber quantas vidas no mundo, né? Sim. Então, eu sempre tive um senso coletivo muito grande, desde muito pequeno, desde criança, assim, eu tenho esse senso coletivo, é algo meu, algo que foi imbuído em mim pela minha família. Eu me senti muito mal com tudo que estava acontecendo, e falando sobre o esporte, eu tive esse pensamento que você explicou de, caramba, eu estava tão perto, por que isso agora? Por que comigo? Mas aí eu também já tentei virar a chave e falar assim, não é
só comigo, o mundo todo está fechado. Se tá ruim para mim, tá ruim para os outros atletas também. Sim. E aí começou a vacinação e eu vendo os outros atletas fora do país sendo vacinados e a gente aqui passando por todo o processo que a gente passou. Foi difícil, a gente teve acompanhamento psicológico na APC, teve também o APC Home Training, que é um programa de treinamento voltado para os atletas, para que a gente não perdesse performance. E o foco era justamente esse. Não era ganhar nada, não era melhorar nada, era não perder performance ou perder o mínimo possível. E já em 2021, assim que a gente fechou tudo, eu voltei para o Rio, fiquei em casa treinando, comprei uma bicicleta ergométrica e peguei os kettlebells e os pesos emprestados com o CrossFit, onde eu falei com você. E eu e o João, a gente transferia os treinos da pista em gasto energético para bicicleta, e ali era assim, acordava, comia, treinava, ficava com meu filho, acordava, dormia, treinava, ficava com meu filho, acordava, e assim, aquilo foi criando uma bola de neve, a gente começou a ficar estressado, teve um momento assim que eu achei que não fosse dar certo, não vou ser hipócrita de falar que não, teve sim, mas a todo momento eu tentava virar essa chave o mais rápido possível, pensava um pouquinho, putz, cara, não vai dar certo, e logo em seguida eu falava, não, precisa dar certo. É o que eu quero, é o que eu acredito que pode dar certo e vamos fazer dar certo. Quando que você teve a confirmação de que você iria disputar os Jogos Paralímpicos? Foi uma competição que te classificou ou você teve que esperar a proximidade da competição e que ninguém atingisse mais esse índice? Quando que você carimbou o passaporte e falaram, sim, você está confirmado e você vai para Tóquio? Então, foi muito interessante essa história, porque a partir do momento que fechou tudo, eu fui para casa, como eu havia explicado, e em casa eu sempre tive contato com os camaradas do CT, com o Fábio Dias, que é meu treinador hoje, que assim, essa medalha aqui não é só minha, é dele também, de uma forma que eu não sei nem explicar, sabe? Fabão, tá aqui, eu não tenho nem como falar o quanto essa medalha é sua também. E em contato com o Fábio e com o CT Paralímpico, eu falei com ele, Fábio, eu preciso de um lugar para treinar porque aqui em Itaperuna vai ficar muito difícil. Eu cheguei a romper os ligamentos do pé do lado bom, do lado não deficiente, porque a pista lá é de terra e assim, foi desgastando e arrebentei o ligamento. Tive que ficar quase um mês parado. Nossa. Isso já em 2020. Tá. Finalzinho de 2020, novembro de 2020, se não me engano. Quando virou o ano, o Fábio falou assim, vem pro CT. Aí a equipe, o professor Luiz Marcelo, movimentou a saída pro CT, porque tem todos os trâmites políticos e documentais, né, pra gente poder ir treinar no CT, os atletas das equipes irem treinar no CT. Fui pro CT, treinei. E no CT eu tive uma lesãozinha na coluna. Eu tive uma hérnia e um trincadinho na lombar. E não por conta do treino do CT, mas por conta de treinar no impacto da terra lá. Tá. Eu tive esse... Aí no CT, o que a gente fez? A gente adaptou o treino, o Fábio adaptou o treino inteiro para mim, eu não fazia agachamento, eu não podia fazer agachamento, eu sentia muita dor. Era pista, fisioterapia, academia. Era esse sentido que a gente fazia. Então, assim, eu não fazia salto, eu não fazia... Alguns educativos eu não conseguia fazer por conta da dor. E o Fábio ali, adaptando. Chegou um dia que eu virei pro Fábio e falei assim, na academia, isso eu lembro até hoje, um mês antes da seletiva, um mês antes da classificação internacional, na Suíça, eu virei pro Fábio e falei, Fábio, eu vou voltar para Itaperuna, não tô aguentando mais. Não vai dar. O Fábio falou comigo a seguinte frase, me dá um mês. Se em um mês você não correr, que é na seletiva, você volta para casa e a gente vê o que dá. Falei, beleza. Aceitei a proposta dele e ele estava certo. Nesse um mês veio a classificação internacional, fomos para a seletiva nacional que classificou os atletas, corri os 100 metros, fiz a melhor marca na classe, não encaixou a corrida, voltei pro 100 de novo, não encaixou, aí fui para os 200, que seriam 3 tiros de 200, corri 200, não encaixou de novo, último tiro,
No último dia, o Fábio me chamou antes da prova e falou assim: olha, a gente fez tudo o que tinha para fazer até agora. Você está pronto para correr o índice. Você cresceu na competição, entra lá e faz seu índice. Tá. Eu entrei, tinha mais um menino também que já tinha o índice, o Christian. Ele entrou comigo para poder puxar o índice. Ele entrou, a gente entrou na curva ali junto dos 200. Ele puxou um pouco à frente, acelerei junto ali no finalzinho. E já ali na reta do 100, ali no finalzinho, faltando uns 15 metros, eu olhei para o relógio ali de forma bem discreta, passei, e aí teve aquela tensão de esperar para validar por causa do vento. Ah, tá. Então, todo mundo na arquibancada olhando para mim e falando: calma, 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 calma. E eu calmo por fora, mas por dentro estava morrendo. Sim. Quando o Fábio olha para mim e fala assim: validou, eu olho para o vento 2.0, que é o limite do limite para poder validar. Caraca. Aí eu arranquei a blusa, e correndo o risco de tomar cartão e invalidar tudo. Aí o Fábio: põe a blusa, põe a blusa, põe a blusa. Eu pus a blusa, eles desceram, e tem um vídeo no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá é @ricardo_t37. E a gente comemorou pra caramba. O Washington, que me recebeu na casa dele quando eu fui para São Paulo. O Washington é um grande amigo meu, ele é da classe T47, que é amputado para membro superior. Ele foi bronze agora nos Jogos, perdendo só para o Petrúcio, que é o recordista mundial da classe, e para o polonês, que eu esqueci o nome. Mas o Washington, pensem numa pessoa que tem um coração maior que o mundo. É esse cara aí. Washington, obrigado. Essa medalha aqui também é sua, cara. Então, Gabriel, ali na hora do índice ali, eu já sabia que eu estava em Tóquio. Porque era a última prova do último dia de competição. Então não teria como mais ninguém fazer o índice. E fomos para Tóquio e conseguimos. Tinha que acontecer, né, Ricardo? Impressionante essa história, né? Porque você batalhou, você lutou, você treinou, foi lutando com o seu mental, foi conversando com o seu treinador, que tem uma importância muito grande. Este atleta puxando também, que já tinha conquistado o índice nesta última bateria. Então, você está de parabéns por essa história. E aí você então foi a Tóquio com o pensamento em medalha, para ganhar experiência, para aproveitar ao máximo. O que você imaginava de concreto e como é que foi esse período para trabalhar mentalmente? Desta prova até os Jogos Paralímpicos, você teve quanto tempo? Quase um mês, quase um mês. Pouco tempo, então. Mas aconteceu de tipo assim, pouco tempo. E a gente iria para Hamamatsu fazer a aclimatação, 15 dias antes. 2 dias antes da viagem para Hamamatsu, eu testei positivo para coronavírus. Ai, caramba. Então a gente ficou isolado, eu, o Washington e João Vitor, que são 3 meninos do Rio, né? A gente passou por esse momento tenso aí de exame de 2 em 2 dias. Tá. E nessa brincadeira aí a gente ficou isolado uns 15, 16 dias ali. E foi tenso, foi difícil, foi duro, mas em momento nenhum a gente perdeu a fé de que daria certo. E fomos a Tóquio. Chegamos lá, não tivemos tempo de aclimatação, não tivemos tempo de acostumar com o fuso. Foi chegar, deitar, dormir, no outro dia já treino, e academia no outro dia, e no outro dia já, no terceiro dia, entrar para a prova dos 100. De saúde, você ficou bem? Eu perdi o olfato e tive uma sinusite muito forte. Tá. Mas, no geral, eu não tive complicação pulmonar. Tanto é que depois de testar negativo já, a gente fez os exames, e o exame cardiológico, tudo perfeito, correto, pronto para embarcar. Nas palavras da médica que fez o exame, você já está pronto para correr. Eu falei: beleza, vamos correr então. Deixa eu voar primeiro e correr depois. Exatamente. Aí fomos pro
fomos para os 100 metros, né? Já nos 100 metros ali eu peguei uma bateria muito forte, bateria do ex-recordista mundial, e falei, cara, eu preciso correr. Uhum. Entrei, corri 11:53, se não me engano. Não, 11:45. Na classe foi meu melhor tempo. 11:55, 11:45. Ali desses 11:45 eu conversei com o meu técnico, ele falou, agora tem a final, vai para a final e faz o seu melhor. O Fábio não cobrou resultado, ele falou, não tô te cobrando medalha, não tô te cobrando tempo, não tô te cobrando nada. Tô cobrando que você entre lá e faça o que você sabe fazer. Sim. Beleza. Fui para a final dos 100 metros, que era no mesmo dia, à noite. Confesso que nos 100 metros eu senti o peso da competição. Tá. O nome Paralimpíada pesou um pouquinho aqui. Uhum. Não estou falando que eu fiquei com medo, que eu fiquei com isso, que eu fiquei com aquilo, mas lá é o que o Fábio brincou com a gente falando. Lá o parquinho é diferente, a brincadeira lá é outra. Sim. Paralimpíada é uma competição que é diferente de tudo que qualquer esportista do Paralímpico, tal como no Olímpico, as Olimpíadas. Claro. Tudo, é diferente de tudo o que vocês possam imaginar. Ah, mas não tinha torcida. Beleza, é o nome, é o peso histórico daquilo que você está fazendo O ali. mundo está assistindo. Pô, exatamente. Eu acredito que não seja nem por isso, cara. É a carga histórica, a carga de 5 anos treinando para aquilo ali. No meu caso, foram 3. Mas mesmo assim, Mundial tem de 2 em 2 anos. Então, assim, não é que o Mundial seja pior que a Paralimpíada, mas a Paralimpíada tem um glamour diferente. Tem um glamour diferente. E corremos a final, ficamos em quinto do mundo. Vale ressaltar que quinto do mundo é uma colocação muito boa. Nós no Brasil temos o pensamento de que só o primeiro lugar importa, e não é na verdade assim. Claro. Imagina se você na sua profissão for considerado o quinto melhor repórter do mundo. Espetacular. Sabe? É espetacular. E então assim, o Fábio veio para mim e falou, cara, não tô te cobrando resultado. Quinto do mundo, vira a chave, vai pro 200. Eu conversando com ele no dia antes da prova, eu falei, Fábio, para poder ir para a final desse 200, eu tenho que correr a melhor marca da vida. Eu tinha 23:03. 02, aliás, que foi na seletiva, foi o tempo que me classificou. Tá. Ele virou para mim e falou o seguinte, entra e corre. Pronto para isso se você tá. Falei, tá, vou entrar e vou correr. E ali eu já entrei sem peso, sem cobrança, sem autocobrança, na verdade. Durante a corrida, então, destes 200 metros, o que passou na sua cabeça? Na técnica que tinha que ser feita, em algo positivo, você lembra da família ou não pensa em nada e só corre? Então, eu penso muito até 40 minutos antes da prova. Tá. 40 minutos para a prova, assim, eu desligo. Aí ali já é foco no aquecimento só, foco só no movimento que eu tenho que fazer e, enfim, é o que eu tento pensar. O que aconteceu na semifinal? Na semifinal eu larguei, empurrei o chão ali os primeiros 30, 40 metros ali, acelerando, entrei na curva na frente. Quando deu mais ou menos 150 metros, eu meio que dei uma olhadinha para o lado e vi que só tinha um russo perto, que foi o que ficou com a medalha de prata. Tá. Eu pensei comigo naquele momento, quer ganhar a bateria? Ganha a bateria, vou guardar para a final e desacelero. Tá. Soltei a corrida. E soltando a corrida ali, eu fiz 22:96 e o russo fez 22:94. E eu pensei comigo, eu falei, cara, eu soltei e deu para fazer a melhor marca da vida. Na final eu vou fazer a melhor marca da vida de novo. Uhum. Só que eu não esperava o tempo da final, o tempo que deu na final. Aí, no outro dia, às 10:45 da manhã, faltava 40 minutos, 45 minutos mais ou menos para a prova. Eu virei pro Fábio e falei, Fábio, eu não sou o mais rápido nem sou o mais forte da bateria. O que a gente faz?
Aí o Fábio falou, o que que você quer fazer? Eu falei, cara, eu vou estragar a prova de todo mundo. Eu vou desbalizar nos primeiros metros e ver o que que dá. Aí ele falou, faz. E deu certo. Caraca, velho, é aquela loucura de quem tá já nos Jogos Paralímpicos. Fala, bom, fiz tudo certo até aqui, a minha estratégia vai ser essa. E você conseguiu dormir normalmente nesses dias que antecederam a Não, competição? Não. não, não. Aí eu não consegui dormir muito bem no dia antes da prova dos 200, Tá. da prova final. Eu dormi umas 3, 4 horas ali porque eu estava muito agitado. Eu estava muito feliz com o tempo que eu tinha feito, que já era recorde pessoal. Então, eu dormi o suficiente Tá. para poder ganhar a medalha de bronze e isso me deixou bem feliz. E se puder mostrar novamente, sempre que tiver essa possibilidade, eu peço para ver, porque é fantástico esse resultado. Olha aí. Maravilhosa medalha de bronze conquistada, 22 segundos, 62 centésimos. Belo resultado. Ricardo, Sim. hoje você tem patrocínio, você consegue se sustentar através do esporte. Como que é a sua realidade? E se você puder falar dos outros atletas também, que eu acho que é importante isso. Vamos lá. No Brasil tem um sistema de bolsa. Hoje eu sou bolsa nacional por conta daquele 11-18 que eu consegui no universitário. Tá. Eu sou bolsa nacional. Hoje eu vivo com, fora a ajuda da minha família, né? Hoje eu vivo com R$ 925 por mês. Ajuda muito, ajuda, mas não é o suficiente. Então, agora eu vou entrar numa categoria um pouquinho maior de bolsa, se tudo correr bem aí, tudo correr certo. De ter um prêmio da medalha que a gente vai usar aí para poder dar uma ajeitada na vida. Ótimo. Então, o Brasil ele tem não vou falar problema, mas essas nuances, né? Essas divisões de classe no esporte. Nós temos ali um futebol que um jogador ganha milhões e temos os outros esportes. Sim. A gente tem que ser melhor que os melhores do mundo para tentar ganhar alguma coisa. Hoje eu estou com a terceira melhor marca da minha classe no mundo. Que lugar que a seleção brasileira ficou de futebol na última Copa do Mundo? Você sabe me informar? Porque eu realmente não sei, eu não lembro. Caiu nas Aí oitavas. você vai olhar lá. Então, oitava, tá ali. Então, assim, qual a diferença dessa medalha aqui para uma medalha de bronze de um jogador de futebol? Eu não vou falar nada, eu só estou fazendo essa pergunta, entendeu? Aí vocês podem tirar as conclusões por si mesmo. Então, assim, eu acredito que no Brasil o esporte, no geral, tem que mudar a mentalidade. Esporte não é gasto, esporte é investimento. Se você investe no esporte, tudo fica melhor. Se você investe na educação, na cultura, tudo fica melhor. Então, assim, educação, cultura e esporte é uma tríade que anda junto, na minha opinião. E elas devem ser mais olhadas com melhores olhos. Valorizadas. Porque é dali, exatamente, é dali que vai sair o próximo medalhista paralímpico, a próxima medalhista paralímpica, o próximo campeão mundial, tanto no futebol, no atletismo, sei lá, no tênis de mesa. Sim. Sabe, o Brasil tem talento, o Brasil tem material humano. O que falta é o investimento. Ô Ricardo, para a gente adquirir essa valorização que você está escancarando aqui para a gente, é lógico que ela passa por um período a longo prazo, porque é uma cultura que precisa ser estabelecida, um fortalecimento de educação física, parcerias, já que nós perdemos muitos atletas que têm potencial. A curto prazo, o que você identifica que poderia ser feito? O calendário que vocês têm hoje no Brasil, ele é suficiente? Seriam necessários mais competições? E aí a mídia, a televisão mostrando atrai patrocínio? Claro que isso é a longo prazo, mas a curto prazo, o que você identifica que poderia ser feito para a gente melhorar essa realidade? Vamos lá. O que você falou é uma coisa que chama muita atenção, que é a mídia. Hoje, a grande mídia dos atletas é o quê? É o Instagram. Ou o Facebook, para quem usa. Eu não uso o Facebook, eu vou falar da minha realidade. Sim. A minha maior mídia hoje é o Instagram.
Imagina se as redes nacionais começassem a divulgar o esporte, todos os esportes como divulgam o futebol. Vai ter o Campeonato Brasileiro de Atletismo. Qual foi a última vez que você viu um Troféu Brasil na televisão aberta? Olha, acho que faz tempo, viu? Acho que uns mais Foi de na Rede 5 anos, com Globo. certeza. Não, tem mais de 10. É, né? Tem mais de 10. Você vê assim, você vê na. Você vê no Jornal Nacional. Ah, fulano quase bate o recorde de outro atleta. E para ser televisionado tem que ter recorde. Uhum. Tem que ser um quase recorde, tem que ser uma coisa espetacular. Tá, aí, em compensação, não estou tirando o futebol para nada. Não estou pegando o futebol e falando assim, não tem que ter futebol. Tem que ter futebol. Mas tem também que ter os outros esportes. Qual foi a última vez que na televisão aberta você viu um campeonato brasileiro de ginástica olímpica, de ginástica artística, de bocha, de atletismo paralímpico, na televisão aberta, que é o que a grande massa tem acesso? Entende? Isso que vocês estão fazendo aqui, TV Câmara Campinas, é abrir espaço, é dar voz àqueles que não têm voz. Então, assim, eu quero agradecer de coração mesmo isso que vocês estão fazendo, porque a partir disso aqui, desse exemplo, outras televisões vão começar a fazer isso também, ou deveriam começar a fazer isso também, na minha opinião. Então, na minha opinião, Guilherme, a gente tem que, primeiramente, dar voz aos mudos. Se a gente botar para pensar, dar voz a quem está sem voz, a quem está calado. Porque, assim, vou te falar o calendário mais ou menos do Paralímpico. Nós temos competições regionais, várias etapas nacionais, temos o meeting, temos o Open, temos as competições internacionais. Beleza. Você viu a Paralimpíada em algum canal aberto? Que não fosse jornal, que não fosse telejornal, que fosse assim, vamos parar para ter essa prova. Não. Você viu? Então, eu te falo, teve o futebol de cego. Por quê? Porque é futebol. Uhum. E não tô falando. E os caras são pentacampeão do mundo, cara. Sim. Os caras são pentacampeão olímpico, eles nunca perderam uma partida. E por que isso não é usado pela mídia? Porque não é comercial. Então, por que não tornar isso comercial? Tornar o esporte paralímpico, o esporte no geral, comercial. Comercial é o futebol, porque tem as grandes estrelas. Legal. No Paralímpico nós temos o Petrúcio, que ganha tudo há anos. Qual foi a última vez que você viu uma prova dele em televisão aberta? Nós temos o Washington, cara, que exceto o Petrúcio, ganha tudo. Ganha tudo. Eles são da mesma classe, eles batem de frente um com o outro todo dia. Imagina se a gente pega uma mídia que faz esse jogo. E eles são parceiros, sabe? Eles não são inimigos, eles não brigam. Eles terminam a prova, independente da classificação, eles vão lá, se cumprimentam. E aí, vamos fazer um paralelo. Todo mundo lembra daquela cena icônica da Olimpíada do Rio, do Bolt e o André de Grasse vindo na semifinal dos 200, o André de Grasse força, olha pro Bolt, o Bolt olha para ele, ri, faz assim, aquilo virou até meme. Sabe, na internet. Por quê? Porque eles deram mídia para aquilo. Aí você imagina, pega um Washington brasileiro que é super comercial, um Petrúcio que está aí ganhando tudo, então também é comercial, e faz a mídia em cima deles, a mesma mídia que fazem dos Olímpicos em cima do Paralímpico. Imagina o apelo comercial que isso não vai ter. Sem dúvida. Sabe? Então a gente acaba fazendo comparações. Eu não gosto de comparar, mas a gente acaba fazendo comparações. É igual. Olha o apelo que a medalha de bronze no atletismo deu e olha o apelo que a minha medalha de bronze no para-atletismo está dando. Faz a comparação. Mas ele fez isso e isso e isso. Gente, a gente tem a mesma medalha. Sim. A única diferença é que eu tenho deficiência e ele não. A gente acaba pensando, será que é isso? Claro, pode não ser, mas será que é? A sua crítica, ela é totalmente válida. Há de se pensar essa mudança de cultura que precisa acontecer em todo o nosso país. As portas da TV Câmara Campinas sempre abertas. Eu apresento aqui uma Esportes há 4 anos. Já estive várias vezes no CIAR, no Swiss Park. Já entrevistei o Alan Fantelli, já entrevistei o Luan Mancera, inúmeros atletas. O Evandro Lázaro, que é o treinador do atletismo, é nosso parceiro. A gente está sempre junto conversando.
Então, as portas realmente precisam estar abertas e essa visibilidade, ela precisa ser realmente grande e não só durante este ciclo olímpico e paralímpico, quando ele está se encerrando próximo de competições ou depois dos resultados. Então, essa é uma mudança que realmente precisa acontecer. Ricardo, para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já está esgotado, Paris é logo ali e você já está pensando também o que vai fazer depois do esporte ou o seu foco hoje é só nas competições? Meu foco hoje é o esporte, eu pretendo correr por mais alguns ciclos aí. Paris, vocês podem ter certeza que eu vou brigar com tudo que eu tenho para poder ir atrás dessa medalha de ouro nos 200 e nos 100 também. E quem sabe aí tenha mais uma prova. Vamos analisar isso aí direitinho e quem sabe a gente entra para uma terceira prova aí em Paris. Acho Mas bem podem ter justo. certeza que, no mínimo, eu vou dar o meu melhor sempre. E sim, Paris é logo ali. Faltam só 3 anos. Para quem esperou 5 anos para poder voltar para o esporte, o que estão 3 para poder correr Paris? Eu estou muito satisfeito com a minha vida no esporte. Não penso em parar tão cedo, por mais que eu já seja um dos atletas mais velhos da minha classe. Eu brinco falando que eu posso ter 30 anos de idade, mas de esporte eu tenho só 3, então eu estou novinho. No Paralímpico eu estou novinho, eu sou um calouro no Paralímpico, então é só deixar correr e o tempo vai falar quando eu vou parar ou não. Tem um longo caminho pela frente. Ricardo Gomes de Mendonça, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Mais Esportes, todas as informações que você passou aqui, a sua história de vida, a sua conquista, a sua batalha. Parabéns e vamos nos falar mais vezes, não só perto de Jogos Paralímpicos. As portas da TV Câmara Campinas estão abertas, a gente já tem o seu contato, você tem o nosso também, a gente vai conversando e qualquer novidade é só entrar em contato que você retorna aqui ao nosso programa. Eu quero agradecer a equipe da TV Câmara Campinas por todo o espaço disponível ao esporte. Vale ressaltar que vocês estão sempre mesmo com a gente. E não só com o atletismo, né? Vocês estão sempre buscando dar voz ao esporte, e isso é maravilhoso, principalmente numa cidade tão grande quanto Campinas, que tem a Ponte, tem Guarani, tem vários times aí. Muito obrigado. Obrigado por dar voz ao atletismo paralímpico. Obrigado, vocês são incríveis. Ao povo de Campinas, muito obrigado. Essa medalha também. Nós aqui agradecemos a presença do Ricardo Gomes de Mendonça, medalhista paralímpico, contando aqui pra gente. Vocês viram aí, né? Não é fácil para poder chegar na maior competição do mundo, mas foi conquistado com muito esforço, muito bacana. Então, esta história aqui no Mais Esportes. Quero agradecer você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.